Imagine tentar construir uma embarcação gigantesca, com múltiplos andares, capaz de sobreviver a uma inundação de proporções globais. E o grande detalhe é que a única unidade de medida disponível para a engenharia desse projeto colossal, bem, é o comprimento do próprio braço. Pois é. Essa era a realidade da matemática na antiguidade, que sustenta muitas das narrativas bíblicas. Eu sou a sua apresentadora. E eu sou seu especialista e é um prazer estar aqui para mais uma imersão profunda. Ok, vamos desbravar isso hoje. Geralmente a gente separa rigidamente a ciência exata de um lado. Com as planilhas, os cálculos, os quadros negros, né? Exatamente. E a fé ou as narrativas antigas ficam lá do outro lado, vistas como pura poesia, puro mistério. É o velho clichê de que exatas e humanas simplesmente não se misturam. O que, para ser sincero, é uma visão moderna muito limitante. Essa separação que a gente faz hoje entre o número e a letra, ou entre a lógica e o espírito, não existia na antiguidade da forma como a gente concebe agora. Aham. Quando a gente analisa a fundo a arquitetura dessas histórias milenares, a gente se depara com um cenário que é a própria definição de um ecossistema perfeitamente calculado. A matemática está entranhada na espinha dorsal das narrativas. Nossa, e em vez de imaginar essas duas coisas como água e óleo, a realidade parece muito mais com tentar separar o código-fonte do próprio software, né? Uma analogia perfeita. Um simplesmente não roda sem o outro. Então, a nossa missão nesse papo é entender como a matemática não era só um amontoado de cálculos frios, mas sim uma linguagem universal, uma linguagem de ordem, de equilíbrio e de significado. Com certeza. Então, já que a gente estabeleceu essa premissa, vamos começar pela expressão mais óbvia dessa linguagem, os números em si. O simbolismo numérico, claro. Isso, o código oculto por trás deles. Começando pelo famoso número 7, que aparece o tempo todo, desde os dias da criação até o perdão das ofensas. O que o 7 tem de tão especial? Olha, o número 7 carrega um peso conceitual de perfeição e de ciclo completo. E isso não surge do nada, sabe? Não é uma invenção puramente abstrata. Não, de jeito nenhum. A raiz desse simbolismo tem uma base matemática e astronômica muito clara. Pensa nas fases da Lua. Elas duram aproximadamente 28 dias. Tá, 28 dias. Se a gente dividir esse ciclo lunar em 4 fases distintas, chegamos a períodos exatos de 7 dias. Portanto, o 7 reflete uma ordem cósmica observável. Caramba! Então a narrativa da criação em 7 dias usa essa estrutura rítmica natural para comunicar algo. Exato. É para comunicar que a obra atingiu a sua plenitude. Quando a história chega ao 7º dia, a mensagem matemática embutida ali é que o ciclo fechou, a estabilidade foi alcançada. Isso faz todo sentido prático. É a observação da natureza virando texto. Mas, e quanto ao número 40? O 40 é fascinante. Porque aqui eu preciso fazer um questionamento. O 40 aparece no dilúvio, nos 40 anos de deserto, nos dias de jejum. Aham, aparece muito. Eu sempre tive a impressão de que o 40 era apenas o equivalente antigo de dizer, eu já te avisei 1 milhão de vezes, sabe? Tipo uma hipérbole. Isso, uma força de expressão da época para significar muito tempo, sem nenhuma exatidão matemática por trás. Eu tô muito errada em pensar assim? Olha, essa visão hiperbólica é um erro comum, porque o 40 tem uma função estrutural muito específica. Sério? Qual seria? Em termos matemáticos e biológicos na antiguidade, 40 representava o período aproximado de uma gestação humana madura. Nossa, verdade. Em torno de 40 semanas. Pois é, e também marcava o ciclo de uma geração inteira adulta. Então o uso desse número nas narrativas não significa apenas muito tempo. Sinaliza o que, então? Sinaliza um período de incubação ou de substituição completa. Quando um povo passa 40 anos no deserto, a matemática do texto está indicando que uma geração inteira precisou dar lugar a outra. Caramba, é como se ninguém saísse igual de um ciclo de 40. Exatamente. É o cálculo exato da transformação profunda, um verdadeiro reset psicológico e demográfico. Então é um marcador biológico geracional transformado em metáfora. Que incrível. E a gente tem também o número 12,
que parece trazer uma sensação totalmente diferente do 40. Totalmente diferente. O 12 é muito sobre a estrutura da sociedade. Sim, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 meses do ano. Qual é a lógica do 12? O 12 é o exemplo perfeito da matemática pragmática aplicada à organização humana. Matematicamente falando, o 12 é o que chamamos de um número altamente composto. Altamente composto? Como assim? Significa que ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e por 6. Ah, dá para quebrar em várias partes iguais. Isso. Pensa na diferença em relação ao número 10, que é a base do nosso sistema atual por causa dos nossos dedos, né? Aham. O 10 só pode ser dividido de forma inteira por 2 e por 5. Fica muito mais limitado. Não dá para dividir por 3 ou 4 sem quebrar nada. Exato. O 12 permite que você divida uma sociedade, uma colheita ou um exército em metades, terços, quartos e sextos, sem nunca lidar com frações. Nossa, é uma ferramenta de engenharia social incrivelmente superior. Com certeza, evita conflitos na distribuição de recursos. O 12 traz paz social através da facilidade de divisão. Ou seja, escolher o 12 para estruturar tribos e lideranças não é magia, é governança baseada em otimização matemática. Você resumiu perfeitamente. E pensando em todos esses números, me vem uma analogia muito moderna na cabeça agora. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente usa hashtags para categorizar rapidamente um sentimento ou um contexto, né? Aham. Os famosos atalhos de assunto. Isso. Se alguém posta uma foto com a hashtag TBT, instantaneamente quem tá lendo sabe que é uma lembrança. Ninguém precisa explicar, olha, essa é uma foto antiga. Sim, a comunicação é imediata. Então, esses números funcionavam quase como códigos de atalho literários na antiguidade. Exatamente isso. Tipo, quando o contador de histórias mencionava 40 dias, era como um sinal instantâneo, uma hashtag mental para quem ouvia, indicando, atenção, um arco de transformação severa acabou de começar. A sua analogia capta perfeitamente a mecânica da comunicação antiga. Esses padrões numéricos operam exatamente como atalhos cognitivos. Que fascinante. Eles preparam a emoção de quem escuta a história. A audiência não precisava de longas explicações sobre o estado de espírito do personagem. A presença de um número composto ou de um número de provação já ativava o contexto arquitetônico de toda a narrativa. A matemática atua, portanto, como o veículo invisível da emoção. É a matemática pavimentando o caminho para o sentimento. O que nos leva a uma transição fantástica, porque se eles usavam a matemática invisível para criar essas hashtags emocionais, como eles utilizavam a matemática visível? No sentido de espaço físico, você diz? Sim, como eles aplicavam isso no mundo real. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa imersão. Ah, com certeza. A gente tem descrições minuciosas de grandes construções nas escrituras. A Arca de Noé, o monumental Templo de Salomão. Sim. Nesses momentos, a narrativa meio que suspende a poesia por um momento e vira um autêntico manual de engenharia civil. Comprimentos, alturas, larguras detalhadas. E essa mudança de tom no texto é super intencional. Para construir algo que abrigue essa lação da humanidade ou o próprio divino, a inspiração puramente abstrata não mantém as paredes em pé. Verdade, precisa de cálculo sólido. Vamos pegar o exemplo das dimensões da Arca de Noé. O texto especifica 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Tá, e o que esses números dizem pra gente na prática? O que salta aos olhos de qualquer engenheiro naval contemporâneo é a proporção resultante dessas medidas. Se você fizer a conta, dá uma relação de 6:1 entre o comprimento e a largura. 6:1. E por que essa proporção exata é tão importante? Porque é a proporção áurea da estabilidade hidrodinâmica. Estabilidade hidrodinâmica? Espera, eles já calculavam isso? Na prática, sim. Porque se a embarcação fosse mais larga, digamos com uma proporção de 3:1, ela rolaria violentamente nas ondas, iria capotar. Nossa. E se fosse muito mais longa, tipo 10:1, a tensão estrutural de uma onda quebrando a faria parte ao meio. Caramba. A proporção de 6:1 não garante velocidade, claro, mas é a medida exata para absorver turbulência extrema sem afundar.
A construção de cascos de grandes cargueiros modernos ainda hoje gravita em torno dessas proporções. É engenharia naval avançada, disfarçada de instrução literária. A narrativa descreve um objeto cujo design matemático é focado puramente na sobrevivência. Exatamente, a matemática a serviço da preservação da vida. Mas tem um detalhe que me fascina muito. As ferramentas usadas para chegar a essa proporção de 6:1. Porque não existia o metro guardado a 7 chaves num laboratório super seguro na Europa. Não, de forma alguma. A matemática antiga era visceral, era baseada no corpo humano. A unidade principal era o côvado, Certo. que, só pra gente situar quem tá ouvindo, era a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio de um homem adulto. Isso mesmo. Dá mais ou menos uns 45 centímetros, dependendo da pessoa. E aí é que tá. Eu fico imaginando o caos econômico disso. O caos econômico. Como assim? Pensa comigo. Imagine que você vai comprar um tecido caríssimo que é medido por côvado. E o comerciante, por acaso, é um sujeito muito baixinho com braços curtíssimos. Ah, entendi onde você quer chegar. De repente, o padrão matemático virou uma enorme desvantagem econômica para você, porque você está pagando por um côvado minúsculo. O risco dessa variação orgânica era gigante. E foi exatamente por esse motivo que as sociedades antigas se esforçaram tanto para padronizar as medidas. Tiveram que criar um padrão fixo, então. Sim, eles criaram o que a gente chama de côvado real ou côvado oficial. Muitas vezes ele era baseado nas proporções do rei ou do faraó da época. E como eles garantiam que todo mundo usasse o mesmo? Eles usavam marcações em blocos de pedra nas praças dos mercados para servir de referência oficial. Você ia lá e conferia sua régua de madeira com a marcação na pedra. Que solução inteligente! E essa necessidade de padronização revela uma verdade ainda maior. A sobrevivência diária de uma civilização dependia da exatidão matemática. Isso fica muito claro nas unidades de volume também. Ah, sim. Além do côvado, as narrativas fazem muita menção ao EFA, né? O EFA, exato. Era uma medida de volume equivalente a cerca de 22 litros, usada majoritariamente para medir grãos e farinha. E medir grãos, especialmente no Antigo Oriente Médio, não é só um exercício de curiosidade intelectual. De jeito nenhum. É literalmente a diferença entre sobreviver ao inverno ou enfrentar a fome. O EFA garantia que as rações fossem justas, que os impostos fossem calculados corretamente, que ninguém fosse roubado numa época de seca, não é? O espaço, o comércio e a vida exigiam uma aritmética severa. Garantir que a quantidade de grãos fosse exata significava garantir a estabilidade política do reino. Faz todo sentido. O texto faz questão de enfatizar pesos e medidas justos, não apenas como uma obrigação legal, mas como um princípio moral elevadíssimo. O erro de cálculo intencional, a famosa balança adulterada, era vista como uma ruptura com a ordem divina. Nossa, então o que a gente percebe é que a matemática conferia integridade física aos templos e integridade moral às relações humanas. As coisas estavam totalmente ligadas. Inseparáveis. Então, sabendo que a sociedade usava a matemática física para erguer templos que não desmoronavam e para distribuir o pão que mantinha o povo vivo, surge uma questão formidável para mim. Qual seria? A imensa maioria das pessoas, naquela época, não lia, certo? E não tinha como guardar projetos arquitetônicos ou registros complexos numa nuvem, como a gente faz hoje. Sim, o índice de alfabetização era mínimo. O conhecimento dependia quase exclusivamente da tradição oral. Eles precisavam falar e lembrar com precisão de cada detalhe. E a memória humana pode ser muito falha. Exato. Então, será que eles arquitetaram a forma como contavam as histórias com o mesmo rigor matemático que usavam para construir navios e medir grãos? Você diz a própria linguagem? Sim. A própria estrutura das frases pode ser considerada matemática. Olha, essa é sem dúvida a dimensão mais sofisticada do pensamento lógico na antiguidade. A arquitetura da palavra. O texto não apresenta a matemática apenas no seu conteúdo, mas na sua própria forma. Como esse funcionava na prática? Uma das ferramentas mais prevalentes nessas narrativas poéticas e de sabedoria
é o paralelismo. Paralelismo. Trata-se de uma estrutura onde uma linha de verso afirma um conceito e a linha seguinte espelha esse mesmo conceito com uma contagem rítmica ou silábica equivalente. Eles alteram sutilmente as palavras para expandir o significado, mas mantêm o balanço. É quase como criar um espelho perfeitamente simétrico dentro da frase para manter a balança equilibrada. Exatamente isso. E a coisa vai muito além do paralelismo simples. Temos a presença constante de estruturas chamadas quiasmos. Quiasmos, confesso que não conheço. Como funciona um quiasmo? O quiasmo é um arranjo literário que funciona exatamente como uma equação algébrica refletida. A estrutura apresenta um elemento A, depois um elemento B. Tá, A e B. Aí o texto chega ao centro da ideia, que seria o C. E a partir desse ponto central, ele retorna espelhado para um B' e um A'. Caramba! Visualmente, se a gente desenhar a estrutura desse texto no papel, ele forma um X. Perfeito. Um X perfeito, ou o formato de uma pirâmide. O centro absoluto dessa estrutura guarda a mensagem principal, que fica protegida matematicamente pelas ideias ao redor. Isso responde perfeitamente ao meu próprio questionamento sobre a memorização. De que forma? Essa estrutura de quiasmos e paralelismos devia funcionar como compasso de uma música. Sabe quando a batida de uma música pop é tão calculada que a letra simplesmente gruda na cabeça da gente? A gente decora sem nem perceber. Isso. Se o texto antigo tem um número previsível de tempos, de espelhos linguísticos, se a palavra errada foi inserida por quem está contando a história, o ritmo quebra como uma nota fora do tom. Perfeito. A matemática literária seria um mecanismo de defesa embutido no texto contra o esquecimento e contra alterações ao longo dos séculos. Uau! Um antivírus literário feito de matemática. A função mnemônica disso é inegável. O cérebro humano anseia por padrões geométricos e repetições matemáticas. Quando a tradição oral imita a regularidade que vemos na natureza, o texto meio que se auto-arquiva na mente coletiva da sociedade. E não é só a memória que sai ganhando, né? Não. Tem um efeito secundário fortíssimo nessa aplicação matemática à linguagem, o peso da autoridade. Como assim a autoridade? Uma frase estruturada com simetria perfeita comunica verdades de uma forma que soa incontestável. Quando a forma possui equilíbrio matemático perfeito, o ouvinte instintivamente confia que o conteúdo também é sólido e verdadeiro. O que faz todo sentido se a gente pensar na premissa dessas histórias. Se a mensagem principal fala sobre um poder supremo que ordenou as estrelas, que separou as águas, um poder que transformou o caos inicial em ordem funcional, Sim, a ideia de organizar o universo. nada mais coerente do que a própria mensagem escrita repelir o caos gramatical. A forma do texto é meticulosa justamente para imitar o cosmos perfeito que ela descreve. O poema é uma equação resolvendo o caos humano. Exatamente isso. A matemática atua como a grande domadora da entropia, seja organizando o calendário através de números divisíveis como 12, Ou calculando o ângulo exato para evitar que um barco afunde sob pressão hidrodinâmica. ou ainda alinhando o ritmo de um poema para que ele sobreviva à erosão do tempo na memória oral. O número não aguarda do lado de fora da espiritualidade ou da poesia. Ele é o esqueleto que sustenta ambas de pé. Isso vira de cabeça para baixo, aquela nossa visão clichê lá do início da conversa. Lembra das exatas e humanas separadas? Pois é, a nossa imersão profunda nesses padrões revelou que, quando a gente calibra o nosso olhar com essas lentes matemáticas, o quadro negro coberto de fórmulas que a gente achava tão frio, de repente ganha vida. Ganha um propósito humano. A matemática não é algo que a humanidade inventou só para torturar estudantes do ensino médio. Ela é, na sua essência, a ferramenta instintiva mais poderosa que temos para dar sentido a um universo assustador e imprevisível. Desde contar os passos e os palmos para erguer um teto seguro, Até alinhar os compassos de uma história capaz de mudar a trajetória de uma sociedade inteira. e sabe o que é mais legal? Isso altera radicalmente a nossa compreensão do próprio pensamento lógico. Por quê? Porque o raciocínio matemático e a emoção narrativa nascem rigorosamente da mesma necessidade humana básica, a busca por sentido. Que bonito pensar assim. As pessoas costumam achar que, à medida que a ciência e a matemática avançam,
A poesia e o mistério diminuem, né? Como se uma roubasse o espaço da outra. É o que a gente sempre ouve. Mas a verdade que emerge dessas estruturas milenares é a oposta. Quanto mais refinada é a matemática de uma civilização, mais profunda e resiliente se torna a narrativa capaz de abrigar a condição humana. Isso me deixa com um pensamento final muito provocativo. Algo que quem está ouvindo a gente agora pode levar para o próprio consumo de cultura no dia a dia. Manda. Nós acabamos de analisar como essas narrativas milenares usavam a engenharia dos números, as proporções estruturais e o ritmo calculado dos quiasmos para criar as histórias mais duradouras da humanidade. Sim. A grande reflexão que fica para nossa audiência é a seguinte: até que ponto as histórias modernas não estão fazendo rigorosamente a mesma coisa sobre os nossos narizes? Nossa, excelente ponto. Pensa no método de roteiro que rege Hollywood atualmente. Existe uma estrutura clássica de 3 atos. O incidente incitante sempre tem que acontecer numa página ou num minuto muito específico do filme para garantir o engajamento cerebral. E o herói atinge o seu ponto mais baixo exatamente a 3/4 da história, sem falta. Nossos filmes favoritos, os roteiros das séries que a gente maratona compulsivamente no fim de semana, não seriam eles também governados por uma matemática invisível e arquétipos simétricos calculados para prender as nossas emoções de forma previsível? É muito provável que sim. No fim das contas, parece que a arte de encantar a mente humana sempre exigiu a precisão de um compasso. Onde existe uma história que prende o fôlego da gente, com certeza existe uma engrenagem matemática girando em silêncio logo abaixo da superfície. Fica aí a provocação para quem está nos ouvindo pensar da próxima vez que for dar o play num filme.